Boa tarde, estamos ao vivo, começando mais uma live da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. E hoje o nosso tema será Gestão Ambiental nas Unidades de Conservação. Esse tema é em homenagem, ao dia de hoje, 17 de junho, onde se comemora o Dia do Gestor Ambiental, o Dia da Gestora Ambiental, que é uma função muito importante, dentro do processo de gestão de áreas protegidas. Hoje, como nas lives anteriores, teremos também a participação de dois convidados e daqui a pouquinho eu vou conectá-las. Estou vendo que já estão aqui e quero agradecer também a participação do público que tem nos acompanhado e assistido às nossas lives. A gente tem feito essa programação pensando sempre não só em celebrar essas datas que são importantes, mas também como uma oportunidade de compartilhar com o público em geral um pouco da reserva biológica e das nossas atividades por aqui. Bom, eu estou vendo que já tem algumas pessoas conectadas e eu vou chamar a nossa primeira participante, a nossa primeira convidada, Vanessa Teixeira, que tem um papel bem importante na nossa organização do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, e vocês vão poder conhecer um pouco do trabalho dela também. Vamos lá, vou fazer a primeira conexão aqui. Vamos lá, chamando. Vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Vanessa, estou vendo que você já conectou com a gente. Ah, conectou aqui também. Vê aí se o meu tá ok. Tá legal. Boa tarde, Vanessa. E aí, tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer, Maurício, pelo convite, por poder estar com vocês em um dia tão especial. Saudar aí os colegas que já entraram, que estão conosco nessa transmissão. E para mim é motivo de muita alegria, a gente poder estar fazendo uma live no Dia do Gestor Ambiental, que é uma profissão de extremo valor para a questão ambiental como um todo. E é uma pena que a gente ainda não tenha reconhecido a profissão realmente, formalmente. Existe um projeto de lei, que é o 2664 de 2011, que atualmente está no Senado, aguardando aí a aprovação para regulamentação da profissão, e que para a gente seria de extrema importância, Eu vejo toda essa questão do gestor e da gestora ambiental e todos os conhecimentos que estão atrelados a essa área como uma mudança muito significativa de paradigma sobre o nosso olhar sobre a questão da conservação ambiental. Se nós pararmos para pensar lá nos primórdios, quando nós falamos da criação da primeira unidade de conservação, por exemplo, o Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, nós vamos ter uma visão muito mais conservacionista de preservação desse meio ambiente, onde o que era primordial era, na verdade, a preservação daquela beleza cênica, e para manter para a coletividade, para as futuras gerações, e muitas das vezes a intervenção do homem era encarada apenas como um fator negativo, como um impacto ambiental negativo. Então, você excluía muitas das vezes o homem e essa relação do homem-ambiente de toda a questão da conservação. Obviamente, nós vamos evoluindo a partir desse pensamento e agregando aí outras funções à conservação do meio ambiente. Mas, no caso, essa atualização, quando você para pensar na gestão ambiental em si, ela é fundamental, porque ela vai atrelar fundamentos que são de extrema importância quando você fala no ambiente em conservação hoje. Principalmente quando você começa a pensar na questão econômica atrelada aos processos produtivos, e toda essa questão dos processos administrativos na gestão de uma área de conservação. Eu acho que como... Você quer falar? Não, eu estou aqui já aproveitando da sua fala, mas eu queria só voltar um pouquinho, porque o pessoal já deve estar vendo tanto de informação que
que você tem, né, e conhecimento que você tem, mas talvez nem todos lhe conheçam. E aí eu queria fazer a devida apresentação. Ah, sim, Né? claro, fica à vontade. Eu já engatei na marcha. Não, pessoal, isso aí é para o pessoal ver com quem que a gente está conversando aqui, né? Não, E não é à toa que a gente teve a oportunidade de fazer esse convite a você. Da mesma forma que você, né, agradeceu, né, a participação, quero colocar aqui que, na verdade, nós é que agradecemos a oportunidade de poder te ouvir um pouquinho, né, e levar a sua fala para o público, né, que tem acompanhado aqui o perfil da reserva. Então, para muitos, né, que têm uma proximidade maior, né, com a gestão do INEA, com a gestão da Reserva Biológica de Guaratiba, especialmente, já lhe conhecem, mas provavelmente, né, muitos que aonde esse vídeo aqui vai chegar, né, talvez ainda não lhe conheçam. E eu queria colocar, né, que a gente está conversando aqui com a Vanessa Teixeira. A Vanessa, ela é bióloga, né, do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, e é chefe de serviço do apoio técnico e operacional e gerente substituta da GEUC, que é a Gerência de Unidade de Conservação do nosso órgão, né, do INEA. E só para todo mundo entender, né, como é que, só nesse iniciozinho aqui, né, nessa introdução, já veio tanta informação, a Vanessa é que dá todo o suporte, né, para cada unidade, né, todos os gestores que estão alocados, né, nas dezenas de unidades do Estado, que faz esse papel fundamental para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho aqui na gestão dessas unidades. Então, por isso que vocês já perceberam aí, que logo nesse início ela já veio ali com um batalhão de informação. E, Vanessa, quero te agradecer muito, né, por ter tirado esse tempo para estar conosco e poder compartilhar do seu conhecimento com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Que nada. Então, agora eu queria continuar ouvindo mais. Você estava comentando, né, do papel, né, dessa função, né, da gestora ambiental, né, nesses territórios, e contando um pouco, né, da evolução, né, do diferente olhar, né, de lá atrás, e como é que ele vem se transformando ao longo do tempo, e como é que hoje talvez seja o olhar que o INEA tem tido, né, sobre as suas unidades, né. Então, eu queria aproveitar e ouvir um pouco mais, né, desse raciocínio que você estava trazendo para a gente. Tá bom, vou continuar. Eu te atropelei, peço desculpas. E eu normalmente... porque agora eu vou falar um pouquinho mais lento, porque eu tenho que me corrigir, que normalmente eu falo narrando um jogo de futebol. Mas, enfim, eu estava ressaltando a importância do reconhecimento da profissão de forma formal, né? Desde 2011, tramita no Senado, hoje está no Senado, o projeto de lei 2664, para regulamentar essa profissão de gestor ambiental. E nós sabemos da importância desse profissional, principalmente aí nas empresas, né, para trabalhar nessa questão de pensar nos processos e procedimentos, fluxos que vão minimizar os impactos ambientais no processo produtivo da empresa, além do que pensar também nos mecanismos para garantir, né, a conservação do meio ambiente a partir de um uso racional dos recursos ambientais previstos, garantindo que nesses processos produtivos nós tenhamos tempo para a renovação desses recursos naturais e também que a gente mantenha os processos ecológicos fundamentais dos ecossistemas, né? Então, eu entendo ser de função, uma função primordial, o gestor e gestora ambiental. Nós, nas unidades de conservação, temos gestores ambientais, tanto por formação direta, né, quanto outros que fizeram pós-graduação na área, como é o meu caso, para incorporar um pouco desses valores que estão previstos dentro da área de gestão ambiental, que é multidisciplinar. Você vai englobar nessa discussão conhecimentos de antropologia, filosofia, psicologia, economia, e por aí vai, para que a gente realmente possa pensar essa questão da conservação da natureza a partir de uma ótica que esteja relacionada com as comunidades, com a sociedade de forma geral. Porque, como eu falei no início, quando você tem o início desse despertar, né, para uma conservação da natureza, a partir de criação de unidades de conservação,
como eu citei o caso de Yellowstone, que foi o primeiro parque, ou a gente pensar no primeiro parque aqui brasileiro, que é o Parque Nacional de Itatiaia, né, que foi instituído em 1937, a partir do Código Florestal de 1934, que ali estipulava a criação de parques nacionais, florestas nacionais e florestas protetoras. Nós temos muito mais um caráter preservacionista, pensando naqueles serviços ambientais diretos prestados por essas áreas e na proteção das belezas cênicas. E muitas das vezes encarando essa relação homem-ambiente como algo ruim e danoso. E aí, na verdade, na ótica da gestão ambiental, nós somos levados a refletir sobre que não, na verdade, é inerente essa questão da relação do homem com o seu ambiente, mesmo numa unidade de conservação, como a Reserva Biológica de Guaratiba, que se nós formos pensar lá na lei do SNUC, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, vai estar no grupo de proteção integral e na categoria de reserva biológica, onde só é permitido o uso indireto dos seus recursos, né? Aquele que não implique em consumo, coleta ou dano do meio ambiente e que as atividades principais seriam para educação ambiental e pesquisa científica. Mas nós vemos na realidade, no dia a dia, que não é assim, porque, na verdade, você tem uma população que, antes mesmo da criação da unidade de conservação, já desenvolvia ali práticas tradicionais de pesca, e quando a unidade foi criada já com esse conflito, né, de populações que dependem direto ou indiretamente desse recurso. Então, como pensar a lógica da conservação da natureza sem pensar nesse componente de relação dessas comunidades com a unidade de conservação e como nós vamos garantir a continuidade dos processos ecológicos essenciais, conservação da biodiversidade, dos hábitats e nichos ecológicos que são indispensáveis para essa região. Nós estamos falando, por exemplo, no caso da reserva, de dos últimos remanescentes de manguezal presente no município do Rio de Janeiro. São aproximadamente 3.660 hectares ali de áreas protegidas, são fundamentais para garantir a produtividade dos oceanos, Baía de Sepetiba e tudo mais. A gente tem uma população que depende diretamente dos recursos que são gerados nesse manguezal, que é um berçário de vida. Então, é impossível a gente pensar em conservação hoje sem ser nessa lógica da gestão ambiental, onde a gente realmente incorpore essa questão de valoração econômica dos recursos gerados por essa unidade de conservação também nas nossas políticas e planos mais estratégicos de conservação da natureza, né? Então, eu acredito que a questão de gestão ambiental hoje, para a gente, incorpora vários desses princípios. E isso, principalmente no âmbito da gestão de áreas protegidas e unidades de conservação. Nós tivemos uma reformulação de todos os nossos processos e fluxos a partir dessa lógica de buscar eficiência e eficácia no nosso trabalho, no dia a dia, pensando em realmente como otimizar recursos, como atribuir responsabilidades, como ter objetivos claros de onde nós desejamos chegar e como nós desejamos chegar, principalmente pensando em como estimular a participação da sociedade nesse processo, para que essas temáticas que nós falamos e que são conflituosas, como a questão do uso direto de uma unidade de conservação que só prevê o uso indireto, não só pela questão dos pescadores, mas pela questão do uso público, do turismo que acontece aí na área da reserva, e pensando também como manter esses fluxos, independente das trocas, né? Porque a ideia é que esse processo ele se fortaleça no gerenciamento, que independente de que eu esteja na gerência de unidade de conservação ou outro colega assuma essa função, esse nosso planejamento ele siga adiante, né? Então, realmente estruturar um planejamento das unidades de conservação. Então, nesse sentido, nós tivemos a publicação de uma resolução INEA, que depois quem tiver interesse pode fazer a pesquisa, que é a resolução INEA 666, de dezembro de 2018, que estabelece o sistema de governança das unidades de conservação, exatamente para que nós possamos garantir esse sistema mais eficiente de gestão ambiental nas unidades, tendo um desenvolvimento de um planejamento estratégico para a otimização de recursos humanos,
né, recursos materiais e financeiros mesmo do próprio INEA, do próprio Instituto Estadual do Ambiente. Então, esse sistema de governança, ele estabelece alguns princípios básicos, como, por exemplo, certificação dos gestores que forem nomeados nas unidades de conservação, para que a gente garanta um mínimo de conhecimento básico a esses gestores, para que eles façam realmente a gestão no dia a dia com mais apropriação do que é uma unidade de conservação, quais são os documentos balizadores da nossa atividade no dia a dia, como os planos de manejo, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Lei da Mata Atlântica, entre tantos outros, e a gente consiga fortalecer esse sistema, né? Nós, por exemplo, estamos pendentes de realizar essa certificação para os gestores que entraram no ano anterior por conta dessas constantes mudanças, né? Porque nós não podemos esquecer disso, né? Nós estamos, enquanto instituto, em comunidades de conservação, sujeitos a todas essas questões inerentes à questão política, econômica e social, que tem norteado aí o nosso país e Estado. E aí, enfim, a gente agora está trabalhando pontualmente com capacitações, mas visando algo maior, vir essa certificação. E, além disso, para terminar, essa resolução ela prevê um planejamento estratégico das unidades de conservação, alinhados a tudo que a diretoria entende como prioritário, para que nós possamos ter uma otimização dos recursos, e a diretoria está voltado e buscar cada vez mais a implementação de projetos que impliquem na implementação realmente dessas unidades de conservação, e essas unidades de conservação desenvolvem planos de ação. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Esse planejamento, na verdade, ele vem a partir de um diagnóstico realizado em 2017, quando os gestores de unidades de conservação fizeram uma diagnose de quais seriam as principais lacunas para uma implementação realmente mais eficiente dessas unidades, porque nós sabemos que só existir na lei ou no decreto não é suficiente. Depois de criada, essa unidade precisa ser implementada, e esse é o nosso maior desafio. Então, esse sistema de governança ele vem para nos orientar sobre aumentar o grau de implementação dessas unidades de conservação ao longo de 5 e 10 anos. Temos um marco zero. Então, nós tivemos um marco zero em 2018, e aí estamos evoluindo, e cada unidade de conservação tem uma nota atribuída como um T0, e a partir disso nós focamos em quais seriam, dentro de 6 eixos que nós estipulamos, como planejamento e gestão, uso público, regularização fundiária, entre outros, quais seriam os prioritários para essa unidade de conservação e avançando na sua implementação ao longo do tempo. E eu entendo isso como um avanço e apropriação dos sistemas relacionados à gestão ambiental, de tudo que essa área nos denota, de como aprimorar a nossa gestão e garantir realmente mais eficiência na gestão das unidades de conservação ao longo do tempo. Perfeito. Vanessa, é tanta informação e vai passando tão rápido. A gente já está chegando aqui a 20 minutos de live, né? E passa muito rápido, né? E eu quero agradecer não só os conhecimentos que você tem trazido aqui, né, mas também o pessoal que está comentando. O pessoal tem mandado aqui alguns comentários, tem até uma pergunta que eu vou deixar um pouquinho mais para frente do Luiz, mas eu já vi aqui, mas no finalzinho da sua fala eu acho que dá para a gente abordar o que ele está querendo saber melhor. Mas você colocou, né, botou alguns desafios, né, mas um em especial, estava comentando da população que às vezes já ocupa, né, uma determinada região, antes mesmo de ser configurada, né, aquela área como uma unidade de conservação. A gente aqui na RBG, a gente tem, né, também essa realidade, essa situação, e é um dos trabalhos, né, um dos desafios da gente conseguir convergir, né, todas as demandas, né, e necessidades para que, no final das contas, a gente consiga cuidar, né, e conservar aquilo que é o bem comum, que é justamente os atributos naturais, né, que tanto para a população que está ali, né, quanto para o órgão, né, que vê mais uma parte, em alguns momentos, administrativa, né, o bem comum
é o crucial para todos esses atores, né? Então, aqui em Guaratiba, a gente tem uma população tradicional, né? Um grupo, né? Bem distinto, que são os pescadores, né? Que tem uma tradicionalidade já de gerações, né? De atividades aqui na região. E um dos temas, né, dentro de todo esse processo de gestão aqui é de nós termos não só a participação, né, dos pescadores nesse processo, mas de pensarmos juntos as melhores práticas para conseguir equilibrar, né, todas essas demandas, né. Então, eu vou puxar, né, esse gancho, né, que você já trouxe, né, de alguns desafios, e questionar um pouco também assim, de quais são os grandes desafios nas unidades do INEA, né? Talvez pudesse trazer até também assim, um panorama geral, né? Quantas unidades o INEA hoje administra, né? E de uma maneira geral, assim, quais são esses principais desafios, né? Se quiser correlacionar também com o que a gente tem aqui, né, da RBG, fique à vontade também. Tá certo. Para mim estava travando um pouquinho, mas acho que agora você me escuta bem. Travou um pouquinho, mas agora eu estou te ouvindo. Você conseguiu pegar aqui o que eu coloquei? Consegui, sim. Deu para entender de forma geral. Eu vou falar rapidinho e aí qualquer coisa você me complementa, tá bom? Eu entendo que de todo esse processo que a gente está passando, crise econômica, social e política no nosso estado, o nosso principal desafio é conseguir dar continuidade aos projetos que são considerados prioritários para garantir a implementação das unidades de conservação. Então, nós temos vários gargalos, por exemplo, a questão de projetos fortalecer a fiscalização e monitoramento nas unidades de conservação, então, viaturas, aquisição de equipamento, vigias para dar continuidade a essa atividade, a questão dos jardineiros para tanto cuidar das áreas de uso público, como também para garantir a coleta de sementes e mudas que vão ser utilizadas pelos nossos hortos para a produção de mudas que vão ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas no interior de unidades de conservação. Então, nós temos alguns projetos estruturantes e que são prioritários dentro daquela lógica que eu falei da resolução INEA número 666 de 2018. Estamos num trabalho contínuo a aprová-los, né, dentro de uma lógica de economia que o órgão está adotando, mas tentando apontar que eles são... Né? E, além disso, temos a questão dos planos de manejo também das unidades, que é um projeto que eu considero prioritário para que a gente consiga realmente ter um documento norteador para a unidade de conservação, sobre seus orientos e usos permitidos. Então, eu acho que de questão, assim, maior de desafio hoje na gestão é realmente a gente conseguir dar continuidade aos projetos que nós tínhamos iniciado, para que a gente possa realmente garantir que, ao final desse ciclo, os planos de ação elaborados pelas unidades de conservação, também pelas nossas gerências, eles possam efetivamente se concretizar, mesmo com alguma adaptação, né? Porque o planejamento não engessa, né? A gente consegue fazer algumas adaptações, mas que nós consigamos alcançar aqueles objetivos que são primordiais para garantir umas principais que eu acho vencido, que tem acontecido, né? Talvez até mais. Oi. Mas eu queria Travou um pouquinho para mim, eu estou te vendo. Oi, eu vou continuar então, tá bom? Tá legal, é porque travou um pouquinho para mim aqui, mas... Estou ouvindo agora, pode... tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Queria falar só em questão da reserva, as principais lacunas estavam relacionadas principalmente à questão dessa relação da unidade de conservação com o seu entorno, para que nós pudéssemos pensar nos processos
processos e projetos mais eficientes de gestão desse território. Então, como meta primordial, nós colocamos conservação, instituir o seu conselho consultivo, né? Promover a renovação deste, que estava há muito tempo inoperante. E como que a gente vai falar de gestão ambiental, excluindo as instituições que estão no nosso entorno, todos os atores importantes, e principalmente... Não tem... Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, é que tá travando, tá pipocando um pouquinho. Tá. É porque entrou ligação agora, com certeza do gestor de conservação, me desculpa. E aí, na verdade, eu considerei como meta prioritária para RBG essa questão de instituir um conselho consultivo para aumentar essa interlocução com todos os atores, fortalecer as parcerias no território e mostrar que, independente de ser uma categoria de unidade de conservação de proteção integral e que, a princípio, nós tenhamos como principal objetivo a pesquisa científica e educação ambiental, mas que ela tenha uma relação direta com essa comunidade. E trazer um pouco mais perto de todos esses atores esse diálogo que às vezes fica muito no âmbito da academia, né? E não alcança essas pessoas. Então, às vezes você está falando de fiscalização, monitoramento das populações, biodiversidade, mas como que essas pessoas, principalmente as comunidades tradicionais e outros que não sejam diretamente ligados a instituições que trabalhem com esse conhecimento, como trazer isso de forma mais palatável, trazendo significado no dia a dia, entender quais os benefícios dessa área, o porquê. Travou um pouquinho novamente. Desenvolvidos. Então, eu considerei de... Oi. Então, Oi. Eu considerei... Travou novamente aqui, mas voltou agora. Vanessa? Oi, tá me ouvindo? Oi, tá travando bastante aqui. Mas eu queria aproveitar pegar o gancho da sua fala agora, né? Você trouxe, enfim, alguns pontos, né, bem importantes, e eu vou aproveitar o gancho de um deles que você mencionou do Conselho Consultivo. E aí vou emendar essa fala, né, para tentar responder uma das perguntas aqui, né? O Luiz, que está nos acompanhando, ele trouxe no início da live uma pergunta como que a comunidade, né, participa da conservação, né? Ele perguntou assim, como a comunidade preserva, né? Ou a comunidade só começou a preservar depois de algum projeto ambiental? Luiz, eu acho que aqui a gente pode passar, né, até aproveitando essa fala da Vanessa, bom, a comunidade ela age de diversas formas, né? Em Guaratiba, falando aqui da realidade de Guaratiba, nós temos várias iniciativas da comunidade local, né? Algumas delas voltadas específicas, né, pensando na questão da conservação, mas outras não necessariamente com esse foco, mas a prática no seu fim, né, uma atividade também para conservar esse ambiente que a gente tem aqui. Como órgão ambiental, a gente tem trabalhado com essa estratégia que a Vanessa trouxe, que é o Conselho Consultivo, né? O Conselho Consultivo a gente está reunindo, né, diversos atores locais que têm uma inclinação e uma visão voltada para a conservação, né, aqui dos nossos manguezais, e eles têm participado, né, se articulado em prol de alguns projetos. Então, eu já deixo aqui até o convite, se um dia, né, você quiser participar,
as reuniões do Conselho são abertas e a gente, agora que a gente está com o Instagram funcionando aqui também, né, a gente tem divulgado as nossas principais atividades. Tá? Então, se tiver interesse em participar de algum desses projetos, já fica aqui o convite para nos acompanhar e, de repente, ver um que mais lhe chame a atenção. Já vou aproveitar, o Luiz também perguntou com relação à venda de plantas nativas, ornamentais e medicinais. No caso de Guaratiba, né, da Reserva Biológica de Guaratiba, como reserva biológica, a gente não tem esse tipo de atividade, né, de extração, né, de parte da flora para venda, por exemplo. Mas em Guaratiba em si, ela é uma região muito rica na produção de plantas ornamentais. É uma tradição, né, que veio a partir da influência do paisagista Roberto Burle Marx, que viveu aqui em Guaratiba e, enfim, transformou, né, uma boa parte de Guaratiba com a presença dele, com a cultura, né, do paisagismo e de valorizar as espécies nativas. Então, não é uma produção, né, que ocorre dentro da reserva, mas é uma característica da região de Guaratiba. Tá legal? De outras unidades, aí eu deixo aqui melhor para procurar com as próprias unidades, porque cada unidade vai ter uma realidade diferente. Tá? Vanessa, eu vi que você mexeu aí provavelmente para ver a questão do sinal também, né? Você está ouvindo bem agora? Estou te ouvindo bem. Legal. A gente está chegando aqui já na metade da nossa live, né? Então, a gente tem ainda, né, o Alan Sobral, né, que é guarda-parque aqui da reserva, e aí eu quero trazer, né, um pouquinho da fala dele, porque esses desafios, né, e esses projetos, né, todas essas informações que você trouxe, compartilhou aqui com a gente, no final, na ponta, reflete diretamente no trabalho, né, desenvolvido no dia a dia da equipe inteira, né, que fica nas unidades. E aí a gente programou aqui também de trazer essa fala, né, e esse olhar do guarda-parque representando a equipe, né, que fica nas unidades. Tá legal? Então, eu queria primeiro, mais uma vez, te agradecer muito pela participação, por ter trazido essas informações para a gente. E claro, né, deixar o espaço aqui para você dar suas últimas considerações aqui para o público que está assistindo a gente. Vanessa, muito obrigado e parabéns pelo dia de hoje. Parabéns pelo dia da gestora ambiental que você é. Muito obrigado. Nada, Maurício. Eu que agradeço. Pena que a minha conexão está tão ruim, mas quero agradecer a você, a todos os conselheiros, aos colegas que estão assistindo a live e se engajam nesse tema. Nós temos alguns desafios, como a questão da implementação do Programa de Educação Ambiental da Reserva, as câmaras temáticas funcionando, revisão do nosso plano de manejo, tudo isso voltando para uma lógica de gestão ambiental eficiente. E eu quero te agradecer por ser um parceiro junto com a sua equipe em abraçar esses nossos objetivos para garantir realmente o aumento de implementação dessa unidade de conservação e que ela realmente faça sentido para toda a sociedade, assim como faz sentido para nós que de alguma forma entendemos e nos apaixonamos já por essa região. Então, eu só queria deixar os parabéns a toda a equipe. Eu vi que a Maria comentou aqui anteriormente que realmente esse ano a RBG merece uma nota muito boa no planejamento, no desenvolvimento das atividades, e eu concordo com ela e quero ressaltar isso. Gestão ambiental, ela fala de união entre diversos atores e a gente realmente só vai conseguir aumentar esse grau de eficiência a partir da união dos esforços da gerência, das unidades e de toda a comunidade que se relaciona com essas áreas. Então, vai aí a nossa chamada para que todos realmente vejam a unidade como um local propício para o desenvolvimento dessas redes de apoio e de solidariedade, como a campanha que vocês estão desenvolvendo agora, em virtude da pandemia, buscando cesta básica, para levar essas
escolas, esses alunos que fazem parte do nosso programa de educação ambiental. Eu acho que isso que é gestão ambiental, contextualizar essa conservação do meio ambiente com o que acontece no entorno das nossas unidades. Então, deixo aqui meu parabéns a todos vocês. Obrigada pelo tempo, gente. Muito obrigado. Vanessa, brigadão. Vou me despedir aqui, mas o pessoal está comentando, né? E eu vou trazer um pouquinho o Alan Sobral para a gente conversar aqui também. Tá legal? Beleza. Obrigado. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Vou chamar aqui o Alan Sobral. O Alan, ele é guarda-parque na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. Ele também tem experiência já como guarda-parque em outras unidades de conservação. Eu acho que vai ser bem interessante de trazer um pouco esse olhar, né, de quem está na materialização de todas essas iniciativas, né, da gestão. Legal? Deixa eu fazer a conexão. Vou aproveitar aqui. Luiz, eu vi aqui, você falou de alguns detalhes. Como que o tempo é curto, às vezes não dá para a gente responder com mais profundidade algumas questões. Mas se ficar alguma questão aqui em aberto, eu peço para que vocês entrem em contato ou pelo direct aqui, ou pelo e-mail da reserva, tá? Que eu vou pedir para Maria, a dona Maria, que está aqui nos acompanhando, para colocar nos comentários o e-mail da reserva que podem entrar em contato com a gente. Tá legal? Eu vou chamar o Alan aqui agora. Alan, você deve estar ouvindo aqui, mas eu estou vendo que eu fui fazer a chamada aqui com você, mas eu vi que não é possível, né? Está dizendo aqui que esse perfil ele não pode participar, né? Você precisa abrir o perfil. Provavelmente esse perfil ele é um perfil fechado. Então, vê se você consegue abrir o perfil, que aí eu vou conseguir te chamar. Tá legal? Vê se você consegue ajustar isso, por favor. Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui e ver se tem mais alguma questão que foi trazida. Tinha mais uma que eu identifiquei aqui. Green Oil Brasil. Eu acredito que seja até o Newton, né, um parceiro aqui também nas atividades do Conselho Consultivo, perguntando sobre contratação, né, de guarda-parques, né, de agentes ambientais. Sim, nós estamos no momento, inclusive, de renovação, né, do contrato e essa licitação já foi publicada. Então, as empresas interessadas, elas devem estar no momento agora de apresentação de propostas e tudo mais, né? Então, a gente tem essa previsão, sim, de contratação. Tá legal? E eu vou aproveitar o tempo aqui também. Daqui a pouquinho, depois dessa live, a gente vai lançar no nosso perfil aqui, né? A gente vai lançar no nosso perfil o trailer, né? Um pequeno trailer do vídeo que a gente está produzindo, né? E preparando para fazer os nossos trabalhos de educação ambiental com as escolas, também com um vídeo institucional. Então, a gente está com um grupo aí, né? Da nossa equipe, mais voluntários. Aproveitar e agradecer aqui o Diego Mansores, que está nos apoiando na produção desse vídeo. Aí, ó, acabou de dar um joinha. Obrigado, Diego. E daqui a pouquinho vocês vão poder ver uma prévia desse vídeo, né? Só para dar o gostinho. E a gente vai depois lançar o vídeo inteiro institucional que a gente vai trabalhar no nosso programa de educação ambiental.
Eu vou, eu vou agora tentar chamar de novo o Alan para ver se a gente consegue conectar aqui. Vamos lá. Cadê? Eu acho que o Alan saiu aqui da live para poder ajustar, né, o perfil, né? Bom, enquanto isso, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade que a gente vai conversando um pouco aqui. Estou vendo aqui, Gustavo Pedro, né? Quando vamos fazer o livro fotográfico da Rebio? Olha, tô vendo, eu imagino, né? Tô vendo aqui que seu perfil é foto, né? Então imagino que você seja fotógrafo, né? Desculpe se eu às vezes estou falando com alguém que eu até conheço, mas não estou identificando aqui pelo perfil, tá, pessoal? É que às vezes fica difícil mesmo de identificar. Olha, vai ser um prazer a gente conseguir desenvolver esse livro fotográfico. A gente, inclusive, já comentou em alguma das reuniões, né, do nosso trabalho aqui, de ter esse tipo de material, mas a gente ainda não tem. Se você quiser ser um parceiro, né, para o desenvolvimento desse material, entre em contato com a gente que a gente começa a conversar com mais detalhes sobre esse projeto. Tá legal? Deixa eu procurar aqui, ver se tem mais alguma pergunta que tenha ficado. Acho que não, né? Ó, vou pedir novamente, Dona Maria, se a senhora pode... Dona Maria, para quem não conhece, está aqui assistindo a gente, e ela é do nosso administrativo da reserva e nos ajuda a organizar tudo aqui pela unidade. Tá legal? Ah, legal. Vanessa falou aqui do trabalho do Gustavo, né? Deixa eu ver se porventura o Alan retornou aqui. Vamos lá. Estou dando uma olhadinha aqui, mas ainda não, né? Bom, eu não sei como a live aqui tem tempo, né? E aí o Instagram derruba, né? Depois de uma hora. Eu não sei se o Alan vai conseguir se conectar em tempo da gente ainda continuar, né? Vamos torcer para que sim, tá? Vamos ver aqui. A Luiz fez mais um comentário. Deixa eu aproveitar e vou vendo os comentários. Trabalhei em uma APA. Ah, tá. Sobre remédios, né? Feitos com plantas, né? A gente até tem no nosso caso aqui, a gente tem pessoas que são dessa área, mas não é um trabalho que a gente desenvolva aqui na reserva, tá? Eu vou tentar novamente a conexão com o Alan. Vamos ver se vai agora. Não, Alan, eu vi que você conectou novamente, mas ainda aparece aqui como esse perfil não podendo participar, tá? Pessoal, vou aproveitar e vou compartilhar um pouco com vocês desse trabalho que a gente vem falando, né, aqui, né? A Vanessa colocou um pouco, né? Então, realmente, a gente ano passado se esforçou para construir o Conselho Consultivo da Reserva, e hoje ele está em funcionamento, e já deixo aqui o meu agradecimento. Tem várias pessoas que estão assistindo essa live que fazem parte do Conselho, e coloco aqui para vocês. O Conselho hoje está organizado em 4 câmaras temáticas. A gente tem a Câmara Temática de Educação Ambiental e Cultural, a Câmara Temática de Conservação Ambiental e Cultural, a Câmara Temática de Ordenamento, Urbanização e Recursos Hídricos, e a Câmara Temática de
comunicação e eventos, né? Inclusive, a Câmara Temática Comunicação e Eventos é que proporcionou da gente hoje conseguir fazer essas lives e estar com o perfil aqui no Instagram funcionando e a gente podendo divulgar algumas das nossas atividades. Então, se porventura, né, alguém que esteja aqui assistindo se interessar por algum desses temas, né, entre em contato com a gente que a gente pode aprofundar. E já deixo também aqui, a gente pode ter pesquisadores, né, pesquisadores que estão acompanhando a gente. Também vai ser um prazer poder recebê-los aqui e quem sabe, conseguir desenvolver alguma pesquisa em parceria. Tá legal? Aqui, ó, a Cátia Isabel é uma das nossas conselheiras, né? Tem nos ajudado bastante aqui também no nosso programa de educação ambiental. A Vanessa mencionou a questão da arrecadação de cestas básicas. Essa arrecadação e distribuição de cestas básicas, ela é um trabalho que está dentro dessa nossa Câmara Temática da Educação Ambiental, porque a gente, ano passado, com um grupo, desenvolveu o programa, né? E aí, nesse programa, nós estabelecemos o conteúdo, né, a metodologia, e para esse ano de 2020, a gente tem o desafio da implementação. E essa implementação, ela acabou tendo mais um desafio, que foi essa situação que a gente está vivendo atualmente com a pandemia e o distanciamento social. Com isso, as aulas, né, nas escolas foram suspensas e o programa ele era justamente pensado num trabalho em sala de aula e aulas de campo, né, em visitação à reserva. Como as aulas foram suspensas, a gente teve que buscar novas estratégias. Essas estratégias foram pensadas, né, com as ferramentas virtuais, da gente preparar esse material em formato de apostila digital para ser encaminhado para os alunos, mas nós também tivemos o retorno, né, das professoras e coordenadoras pedagógicas, diretores nas escolas, de que aqui na realidade das escolas que a gente tem trabalhado em Guaratiba, uma dificuldade de acesso à internet. Então, esse formato ia ter também uma dificuldade de chegar, né, de alcançar os estudantes. Com isso, a gente remodelou, né, esse formato. E aí fomos para o formato impresso, né? Então, a gente hoje está preparando esse conteúdo com uma apostila para ser impressa, né, e compartilhada com cada estudante. E as escolas também nos deram um retorno de que esse momento da pandemia, as famílias têm recebido muito material, né, escolar e têm tido muita dificuldade de acompanhamento, né? E uma dessas dificuldades é a questão de, com essa crise toda, muitos ficaram desempregados e a principal preocupação no momento era de buscar condições para se alimentar mesmo, né? Isso fez com que a gente buscasse uma alternativa de conciliar, né, esse conteúdo que a gente está trabalhando, né, no programa com essa realidade que a gente tem se deparado, né? E aí veio a ideia dessa ação solidária puxada, né, na RBG com o Conselho Consultivo para arrecadarmos alimentos e levarmos para essas famílias, né? Hoje a gente está trabalhando com 7 escolas da rede pública daqui da região, e isso tem dado aí uma média de 250 famílias que a gente está buscando abordar, tá? Então já fica aqui também, né, caso alguém tenha a possibilidade de colaborar com essa ação, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes que a gente vai levar até as famílias, tá legal? Então aqui, né, fazendo aqui a menção que a gente tem algumas voluntárias que estão trabalhando conosco nesse projeto.
Bom, eu vou tentar mais uma vez falar com o Alan, colocar aqui em conexão. Deixa eu ver aqui. Alan, eu vi que você entrou novamente, mas o seu perfil está dando aqui para mim que não pode participar. Eu vou fazer o seguinte, como a gente não está conseguindo essa conexão com o perfil, eu vou retornar com a Vanessa, aproveitar os últimos minutos que a gente tem aqui. Bom, se a Vanessa puder, né? Eu não sei, ela talvez já tenha sido acionada por outro compromisso, mas se ela puder, eu ia retornar com ela para a gente aproveitar a oportunidade e ela poder trazer mais alguns projetos, né? Tá? E aí eu vou agendar um outro momento para a gente fazer uma live com o Alan e talvez a gente possa trazer até mais alguns outros guarda-parques para a gente falar do trabalho no dia a dia. Deixa eu ver se a Vanessa ainda está conectada aqui, né? Deixa eu ver se ela vai poder nos atender aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Dona Maria, o vídeo, eu mencionei ainda há pouquinho, né? O vídeo, a gente, após essa live aqui, a gente vai fazer o lançamento do trailer do vídeo. Tá? Esse vídeo ele faz parte do programa de educação ambiental que eu acabei de mencionar e ele vai ser utilizado com as escolas, né? Mas hoje a gente vai fazer o lançamento de um trailer desse vídeo que o pessoal já vai ter a oportunidade de ver um pouquinho, né, da reserva. Vanessa, se você estiver disponível, eu ia voltar com você aqui para a live, porque o perfil do Alan não está dando conexão, e aí eu vou deixar para marcar uma outra live para fazer um bate-papo com ele e com outros guarda-parques. Ó, o Alan mandou aqui tentar mais uma vez. Vou tentar a última vez aqui com o Alan. Se não funcionar, eu vou tentar voltar para a Vanessa. Alan, não está aceitando. Aparece aqui que não pode participar. Então, não consigo lhe chamar. Eu vou tentar chamar a Vanessa novamente para a gente fazer esse encerramento aqui. Oi, Vanessa. Oi, Maurício. Voltando aqui, tudo bem? Tudo. Você pode falar ainda ou você está com outro compromisso? Nada, eu só perdi um pouquinho da sua fala, porque estava, enfim, resolvendo coisas de processo, mas ouvi bastante coisa. Tá. Não, eu queria só aproveitar, eu acho que a gente tem aqui os últimos 5 minutos, Sim. Né? E eu, nesse tempo, né, que talvez você não tenha pego, eu estava só falando um pouquinho da nossa ação solidária, né, e falei um pouquinho das nossas câmaras temáticas, né? As câmaras temáticas que a gente organizou dentro do Conselho Consultivo, né? E aí dei o destaque para esse trabalho da Câmara Temática de Educação Ambiental, que você chegou a mencionar, né, da arrecadação das cestas básicas. E aí, com o Alan, eu vou marcar novamente para a gente fazer uma outra live falando direto com o trabalho dos guarda-parques, né, com ele. Eu vou convidar alguns outros, vamos ver se mais alguém se anima de participar aqui com a gente. Tá? Vanessa, você falou, né, dos desafios, né, de projetos e tudo mais, e eu acho que a gente podia talvez aqui aproveitar esse finalzinho, faltam poucos minutos realmente, o Instagram vai cortar daqui a pouquinho, mas de alguns projetos que a gente pode tocar daqui para frente com a RBG, né? A gente tem conversado algumas questões, né, na educação ambiental, né, com as populações tradicionais, e talvez tenha alguns projetos importantes também do próprio INEA, né, de uma maneira geral para todas as unidades, né? De repente você pincelar alguns projetos desses que só para o pessoal ter ciência aqui e aí a gente encerra. Tá certo. Principalmente nós estamos pensando nessa questão da revisão dos planos de manejo, utilizando principalmente a resolução INEA 180 de 2019,
que traz uma nova metodologia mais participativa para pensar nos desafios de gestão das unidades de conservação. Então, da reserva seria uma das contempladas em estar pensando nessa revisão do plano de manejo da unidade de conservação. Eu considero também a implementação do programa de educação ambiental, vindo de encontro ao programa estadual, que foi regulamentado pela resolução CONEMA, número 82 de 2018, que é bastante importante, entre a questão da política estadual de meio ambiente. Esse programa estadual nós temos 19 anos. Então, eu acredito como principal ferramenta, instrumento de gestão do território, a educação ambiental. Então, realmente, implementar esse programa de educação ambiental e criar uma norma regulamentadora para orientar todas as unidades de conservação de como desenvolver uma educação ambiental crítica e que estimule a participação social é fundamental. Então, entendo que esses são eixos estruturantes, além de, no caso da RBG, a gente ter toda a questão do cadastramento dos pescadores tradicionais como fundamental para que a gente possa construir aí um termo de compromisso ou um acordo de uso para essas pessoas que constituem-se enquanto população tradicional, e isso, com certeza, com o apoio da FIPERJ e outras instituições do território. E a questão do uso público, que é um desafio. A unidade ela tem relação com essa questão de geração de renda também pelo uso público, pela questão do stand-up, restaurantes e tudo mais que acontece no nosso território. Então, é importante pensar essas questões. Como minimizar o lançamento de efluentes diretos por esses restaurantes e outras casas, e como regulamentar a atividade de forma a garantir que a gente não interrompa, né, essa geração de renda que é tão importante para Guaratiba, principalmente se pensar nesses dados de IDH, que vem dos últimos estudos, mostrando que é uma área ainda bastante carente. Então, como realmente aproveitar esse polo turístico, mas também pensando na questão da conservação da natureza. De forma geral, porque esses são os nossos pilares principais. Tem muitos outros, mas esses são os principais. Perfeito. Você pegou esses últimos minutos e trouxe pontos que são realmente grandes desafios aqui para a gente, né? Mas foi ótimo que o pessoal já consegue aí ver um pouco, né? São desafios realmente grandes e demandam uma discussão bem mais aprofundada. Vanessa, a gente... O Instagram vai derrubar a qualquer momento aqui, então eu quero aproveitar aqui para finalizar te agradecendo, né, o apoio que você dá à RBG e a todas as unidades de conservação, né, te parabenizar pelo trabalho como gestor ambiental, como, né, nesse cargo estratégico aí atuante na gestão das unidades do INEA, tá? E agradecer a todo mundo que conectou aqui, que nos assistiu, e já deixo também o agradecimento a todos que vão conectar, porque essa live vai ficar salva, né? E deixar a última chamada para o nosso vídeo, que vai ser lançado daqui a pouquinho. A gente vai soltar aí o teaserzinho como prévia do vídeo da educação ambiental que a gente vai trabalhar. Tá legal? E parabéns a todos os gestores e todas as gestoras ambientais que trabalham no INEA com a gente e trabalham em outras esferas, né? Parabéns pelo dia de hoje. Vanessa, fica à vontade. Se você quiser dar um tchau para o pessoal. Só queria agradecer pelo tempo, pela escuta, né? A gente sabe que vive uma vida tão corrida, então é ótimo quando a gente tem colegas e parceiros que param um pouco para nos ouvir e se juntar a todos nós, né? Lembrando sempre o que diz a Constituição, é dever da coletividade, a proteção desse meio ambiente equilibrado. E essa é a nossa luta, engajar mais e mais pessoas e atores nessa causa. Então, muito obrigada a todos vocês. E curtam também a live lá do Vem Passarinhar no dia 19, que vão ter guarda-parques falando, e mulheres, com um pouco mais do olhar feminino sobre o desenvolvimento dessa atividade. Obrigada, gente. Legal, bacana. Obrigado. E, Alan, deixo aqui meu agradecimento pelas tentativas, deixar aqui o reconhecimento, né, nesse processo de gestão ambiental, a atuação dos guarda-parques, né, no território, em todo o processo aqui é fundamental, e a gente vai programar uma outra live para poder trazer esse olhar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e uma boa tarde. Tchau, tchau.